Depois de um 2020 bastante complexo, estamos de volta com nossas ATPCs para o ano letivo de 2021. A gente espera que nesse ano possamos desempenhar nosso trabalho de maneira mais amena e que esse caos que estamos vivendo aí por conta da pandemia, ou mesmo essas turbulências que enfrentamos pelos fatores ligados a ela, vão perdendo as forças cada dia mais. A gente espera um mundo melhor. Mas um mundo melhor só irá existir quando formarmos e nos tornarmos pessoas melhores. Desejo a vocês que essa luz no fim do túnel chegue logo e com ela a transformação que tanto desejamos. Vamos iniciar nossa primeira TPC do ano falando daquele tão famoso Currículo Paulista. O propósito desta vez é realizar uma análise que vai desde os anos iniciais até o ensino médio, para que possamos compreender a sequência didática que engloba a disciplina Educação Física. Vamos também fazer uma leve comparação sobre a importância dada à disciplina de Educação Física nesse novo Currículo Paulista e sua evolução na história da educação brasileira. Desde o ano de 2019, quando foi estruturado o novo Currículo Paulista com base na nova BNCC, nós temos ouvido muito sobre o assunto. Mas se temos a BNCC, qual a necessidade do Currículo Paulista? Bom, primeiro é que a Base Nacional Comum Curricular é uma referência obrigatória, mas não é um currículo. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se faz necessária a construção de uma base que deverá nortear os currículos e apresentar propostas pedagógicas para todas as redes de ensino, sejam de escolas públicas ou privadas. Com base nisso, cada estado faz o seu currículo. O currículo é mais amplo do que a base, porque nele estão contemplados conteúdos relacionados com os contextos locais. E concluindo, a BNCC dá o rumo da educação. Ela diz onde se pretende chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos para se atingir esses propósitos. Então, não podemos eliminar nenhum nem outro. Ambos se complementam. Ficou claro, então, que a BNCC estabelece os objetivos que se espera atingir enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos com base na realidade de sua população especificamente. Então, o Currículo Paulista vai nos dar tudo prontinho, sem necessidade de intervenção das escolas? É claro que não. Temos a BNCC como base, o currículo que traça o caminho a ser seguido, mas é a escola que estrutura o seu projeto político-pedagógico. A escola deve sim seguir esses documentos, mas aproximando essa estrutura à realidade dos seus estudantes e, por fim, a autonomia do professor ao elaborar o seu plano de aula. A gente ainda ouve frases como: pena que os estudantes e os profissionais da educação não foram ouvidos na construção dessa base curricular. Mas não foi bem assim. Na verdade, a escuta de estudantes e profissionais da educação sempre fez parte do plano, desde 2014, quando foi dado início à elaboração da BNCC. O pontapé inicial foi quando o Ministério da Educação reuniu especialistas para desencadear o processo. A partir daí, vários links com questionários direcionados foram disponibilizados nos sites de acesso público e replicados pelas secretarias de educação a cada uma de suas escolas. Em 2015, 12 milhões de contribuições advindas de vários lugares do Brasil foram recebidas, tendo participação maciça da sociedade civil, de organizações e entidades científicas. Em 2016, foram realizados por todo o Brasil seminários com professores, gestores e especialistas em educação. Estes seminários também foram abertos à participação pública. 9.000 professores, gestores e especialistas participaram desses seminários. Em 2017, finalmente, a versão final elaborada colaborativamente
foi entregue ao Conselho Nacional de Educação para a conclusão do documento. Mas e o currículo paulista? Ele também contou com a participação de estudantes e professores? Com certeza! Foram 74.229 participantes entre estudantes, profissionais da educação e sociedade civil do Estado, agregando 612 municípios paulistas para estruturar o currículo da educação infantil e ensino fundamental, e 98.856 participantes dos 645 municípios paulistas para estruturar o currículo do ensino médio. A partir daí, componentes de cada uma das 92 diretorias de ensino do Estado de São Paulo passaram a integrar equipes nas mais variadas disciplinas para estruturar o caderno São Paulo Faz Escola para professores e estudantes, com o propósito de auxiliar no cumprimento do propósito estabelecido no currículo paulista. Esses cadernos foram criados com o intuito de servir como auxiliar no desenvolvimento das aulas, porém, sempre contando com a autonomia de professores. Cada uma das disciplinas é parte integrante de uma área de conhecimento, e a disciplina de Educação Física, juntamente com Língua Portuguesa, Arte e Língua Estrangeira, se encontram na área de Linguagens. E por que Educação Física está na área de Linguagens? Porque a Educação Física, através das mais variadas práticas motoras, permite aprimorar diversas atividades humanas motoras e orais, assim como as práticas sociais. A linguagem corporal é uma das formas de comunicação. Este é um dos fatores que legitimam o campo da educação física no grupo de linguagens. Mas nem sempre foi entendido dessa forma. Na história do Brasil, a educação física escolar já passou por várias fases diferentes. Quem não se lembra da tendência higienista da educação física? Esta teve início no século XVIII e perdurou até 1930. Voltada ao avanço capitalista e à formação do homem empreendedor, livre de vícios e doenças, era desenvolvida por médicos e não tinha qualquer relação com questões pedagógicas. Produção era o foco. Após essa, tivemos a militarista, aplicada entre 1930 e 1945. Essa tendência visava formar defensores da pátria, prontos para a guerra. Pregavam valores éticos e morais, porém, também sem qualquer relação com questões pedagógicas. Em seguida, veio a pedagogicista, entre 1945 e 1964. Finalmente, a educação física escolar passou a ser um mecanismo educativo. Não se limitava mais à promoção da saúde e nem à disciplina militar. Isso até chegar à fase competitivista, também conhecida como esportivista, mecanicista ou tecnicista, que durou entre 1964 e 1985 aproximadamente. Essa tendência abandona por completo a tendência pedagógica e foca no rendimento físico, valorizando o mais forte e mais habilidoso, enquanto o considerado fraco era completamente ignorado. O individualismo era o foco e os interesses sociais eram combatidos, muitas vezes com violência. Por fim, tivemos a tendência popular, que começou lentamente a partir de 1985. Esta enfatizava a necessidade de atividades de lazer e práticas autônomas. As aulas de educação física, em sua maioria, se resumiam a momentos de recreação. Mesmo com o fim dessas tendências, a cultura escolar fez perdurar práticas higienistas, militaristas, tecnicistas ou mesmo a populista por muito tempo. A ênfase dada ao aluno mais apto fisicamente ou àqueles alunos que dominavam as aulas de educação física pouco contribuía com os estudantes que não possuíam as mesmas habilidades físicas ou se apresentavam mais retraídos. As aulas de educação física ainda eram seletivas e desestimulava a prática dos menos habilidosos.
A busca pela formação integral do estudante demorou a ser concretizada. No novo currículo paulista, fica claro que as aulas de educação física não podem se limitar a práticas motoras desprovidas de intencionalidade. Sabemos que as práticas corporais são potencializadas quando possibilita o desenvolvimento global de seu praticante, que, além do desenvolvimento físico, promove a socialização, proporciona o envolvimento com várias culturas, permite aprimorar o controle emocional e, é claro, a compreender todo esse processo. Assim, vemos hoje a educação física visando a formação integral do estudante. E como isso tudo foi colocado no currículo paulista? Através das unidades temáticas, onde são trabalhados os objetos de conhecimento para que se possa desenvolver as habilidades de acordo com cada ano e série escolar. Essas unidades temáticas têm início nos anos iniciais, passam pelos anos finais e são concluídas no ensino médio, no caso das escolas estaduais. Nos anos iniciais, temos brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, danças, lutas e corpo, saúde e movimento. Nos anos finais, voltamos a encontrar as brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, corpo, saúde e movimento, mas agora incluído práticas corporais de aventura. Da mesma forma, acontece no ensino médio. Brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, dança, luta, corpo, saúde e movimento, práticas corporais de aventura e a inclusão de corpo, saúde, beleza, mídias, contemporaneidade e lazer e trabalho. E cada uma dessas unidades temáticas é desmembrada em diferentes objetos de conhecimento conforme a unissérie em que o estudante se encontra. Quando desenvolvidas, aprofundando o alcance das habilidades, permitem que a prática das atividades ultrapassem a aprendizagem motora, alcançando a educação integral. Para exemplificar, vamos analisar uma das unidades temáticas e ver como ela será desenvolvida, desde os anos iniciais até o ensino médio. Escolhemos brincadeiras e jogos. No primeiro ano, as brincadeiras e jogos buscam fortalecer o protagonismo e explorar o conhecimento da criança sobre a sua cultura familiar e comunitária. Cada estudante apresenta brincadeiras e jogos de seu convívio e interage com os demais estudantes. Isso potencializa e valoriza a sua cultura e permite promover o respeito pela cultura dos demais. No segundo ano, as brincadeiras e jogos partem para um contexto regional brasileiro. Vai além da sua comunidade e busca promover um conhecimento mais amplo sobre as práticas, desenvolvendo sempre respeito às culturas de cada região, características linguísticas, diferentes regras para uma mesma brincadeira e compreender as várias maneiras de brincar, além de permitir conhecimentos interdisciplinares. No terceiro ano, os jogos de matriz indígena e africana são introduzidos. Isso permite que o estudante entenda as origens étnicas do Brasil, promovendo a valorização do patrimônio histórico brasileiro. Esse objeto de conhecimento tem continuidade no quarto ano, que busca ampliar o acesso às várias formas de linguagem, suas expressões corporais e a importância dela para esses povos e suas culturas. No quinto ano, são ampliadas para brincadeiras e jogos do mundo. Este permite explorar o conhecimento sobre o mundo, ampliar suas vertentes no conceito de cultura, além de favorecer o respeito a todos os povos, minimizando ações xenofóbicas. Além dessas, os jogos inclusivos também fazem parte dessa unidade temática, permitindo que, gradativamente, o estudante vivencie atividades inclusivas, busque alternativas para resolver problemas em sua execução e desenvolva empatia quando convive com pessoas com deficiência. Os mais diversos tipos de jogos de tabuleiro também integram essa unidade temática.
Nos anos finais, as brincadeiras e jogos exploram o universo virtual e desenvolve os jogos eletrônicos, no 6º e no 7º ano. No 6º ano, busca compreender o significado dos jogos eletrônicos, sua evolução e no 7º ano, levar para a análise do avanço tecnológico e as habilidades motoras necessárias para a sua execução. Em ambos os casos, os jogos eletrônicos podem ser adaptados na quadra, levando o estudante a buscar meios para sua execução utilizando materiais que tenha à sua disposição. Também são trabalhados os jogos de tabuleiro. Partindo das habilidades técnico e táticas desenvolvidas nos anos iniciais, os jogos de tabuleiro nos anos finais apresentam técnicas e táticas mais elaboradas e com grau de dificuldade maior, dando sequência ao que foi aprendido anteriormente. No 8º e 9º ano, brincadeiras e jogos já não integram o currículo dessa sala de aula. Mas vocês estão lembrados que nos anos iniciais trabalhamos jogos inclusivos? Pois bem, agora, nos anos finais, essa prática migrou da unidade temática Brincadeiras e Jogos e passaram a integrar a unidade temática Esportes, dando continuidade às práticas e conceitos desenvolvidos, adaptando agora para os esportes paralímpicos. Viram como tudo isso está estruturado numa sequência didática? Brincadeiras e jogos retornam no ensino médio. Nesse segmento, os jogos eletrônicos ultrapassam a execução da prática e levam os estudantes a analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. Além da prática, os jogos eletrônicos permitem que o estudante explore novas tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. Concluindo, a unidade temática Brincadeiras e Jogos tem como objetivo a compreensão da brincadeira e do jogo como fenômeno sociocultural e suas relações com os espaços de lazer disponíveis na comunidade, mapeando e criando, por meio das práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo assim ações que permitam o resgate de brincadeiras e jogos. O estudante poderá retomar suas vivências de anos anteriores com brincadeiras e jogos do Brasil e do mundo, incluindo os de matrizes indígena e africana, e os jogos eletrônicos, ou ampliar seus conhecimentos tendo contato com outras possibilidades, como jogos cooperativos e o RPG. Assim como na unidade temática Brincadeiras e Jogos, todas as demais unidades temáticas permitem explorar tanto a parte física como a cultural, social, emocional e intelectual do estudante. Todo o currículo paulista possui uma sequência didática bem estruturada. Por isso, é importante que o profissional de educação física saiba o conteúdo de todos os segmentos. É isso aí. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Professores e professoras, estão todos e todas bem? Bem-vindos à nossa primeira TPC da área de linguagens 2021, onde estamos falando mais um pouquinho sobre o currículo e o ensino híbrido. Sou Yolanda, PCNP responsável pelo ensino fundamental, e minha colega Ellen, PCNP responsável pelo ensino médio. Nossa TPC de hoje terá os seguintes objetivos: envolver o uso das tecnologias com foco na personalização das ações de ensino-aprendizagem, apresentar os diferentes estilos de aprendizagem, usando diferentes tecnologias e metodologias para promover a construção do conhecimento. Darei início fazendo a leitura de uma fábula de Martins, 2014, presente na revista científica Intraciência, que se encontra na nossa referência como sugestão de material de estudo. Vamos a ela?
Era uma vez uma tribo pré-histórica que se alimentava de carne de tigres de dentes de sabre. A educação nessa tribo baseava-se em ensinar a caçar tigres de dentes de sabre, porque disto dependia a sobrevivência de todos. Os mais velhos eram os responsáveis pela tarefa educativa. Passado algum tempo, os tigres de dentes de sabre extinguiram-se. Criou-se um impasse. O apego à tradição dos mais velhos exigia que se continuasse a ensinar a caçar tigres de dentes de sabre. Os mais jovens clamavam por uma reforma no ensino. O impasse perdurou por muito tempo, mais precisamente até um dia em que, por falta de alimento, a tribo extinguiu-se também. Então, a fábula em questão, ela pode ter inúmeras interpretações e servir de inspiração e reflexão para várias áreas da nossa vida. Então, no entanto, há uma frase que se permite um direcionamento dessa reflexão e é difícil de ser ignorada. A educação nessa tribo baseava-se em, pois demonstra aqui em que se sustentava o processo de educação de todo um povo. Esse processo educativo estava relacionado ao modo de vida desses habitantes, algo que já sustentara de geração em geração. Até que um evento externo perturbou aquilo que parecia certo e estático, e criou-se um impasse. O apego à tradição educativa que formara toda a população ou a criação de novas estratégias que atendessem, né, às demandas da realidade atual. Essa história não tem o que se pode chamar de final feliz. A esse povo foi dado o direito de uma decisão, mas o acaso decidiu por eles. E quem foram os culpados, né? Os mais velhos e seu apego cego ou os mais jovens que não conseguiram implantar a sua proposta? Poderiam criar novas estratégias de subsistência e de ensino enquanto zelam pela tradição, ensinando a sua história? Então, aqui, para nós, quais reflexões lhe surgiram ao ouvir essa fábula? Nós solicitamos que vocês reflitam em suas próprias percepções sobre ela. É uma sugestão para que possa comparar suas ideias iniciais com a que vamos construir, né, Ellen, ao longo dessa TPC. Vocês já devem ter acessado as habilidades essenciais que estruturam as sequências de atividades e perceberam como os processos cognitivos são acionados em função dos objetos de conhecimento nas atividades propostas. Além disso, há também sugestões para o trabalho híbrido. E nós estamos hoje, né, Ellen, trazendo para nossos professores essa questão muito importante, porque nos leva a refletir sobre a necessidade da organização do trabalho pedagógico, trabalho esse envolvido na temática do planejamento, buscando de fato a efetiva aprendizagem dos nossos estudantes. Vocês devem olhar para sequências de atividades, analisando-as de acordo com as orientações dadas nas formações, de modo a elaborar estratégias para implementar o seu planejamento. O ensino à distância não é sinônimo de aula online. Há diferentes formas de orientar o estudante na construção do seu conhecimento. E nessa perspectiva, surge a oportunidade de unir de maneira dinâmica as metodologias ativas. Mas vocês devem estar se perguntando, o que são as metodologias ativas de ensino? Nós, no ano passado, nós tivemos bastante formações, né, Ellen? Nós falamos das metodologias ativas e qual a sua importância para o processo de ensino e aprendizagem. Então, com o momento atual que estamos vivenciando, a pandemia expõe as vantagens e limitações do ensino remoto, né, na escola ou nos espaços não formais de aprendizagem. E vocês, professores, seus alunos, devem interagir para a descoberta, para o novo, para a empatia, resiliências e os múltiplos saberes. Segundo Monteferrante, Deliberale e Antônio, 2019, página 40, ele tem colocado aqui para nós que metodologias ativas de ensino é um conceito que se encontra no plural de forma proposital, pois não se trata de um único método. Nelas se enquadram todas as abordagens
ferramentas, técnicas ou atividades que partem de sua premissa básica que, em suma, é permitir o acesso a uma aprendizagem ativa. Está presente também na nossa referência, no material Metodologias Ativas e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Esse trecho aqui traz para nós, portanto, que tem por objetivo criar-se uma relação dialógica entre professores e alunos. Então, como podemos definir o ensino híbrido? Não é comum os professores confundirem ensino híbrido com ensino enriquecido com tecnologias, que envolve a integração em sala de aula de algum recurso digital. Então, se caracteriza por mesclar dois modos de ensino, o online, em que geralmente o aluno estuda sozinho, aproveitando o potencial da internet, e o presencial, momento em que o aluno estuda em grupo, com o professor ou os colegas, valorizando a integração, a interação e o aprendizagem coletivo e colaborativo. O trabalho implica na organização das ações presenciais e online, tá? Então, são diferentes formas de ensinar e aprender. Isso envolve atividades virtuais, tais como acessar páginas na internet, pesquisar textos, receber e enviar novas mensagens, discutir questões, em fóruns ou em sala de aulas virtuais, divulgar pesquisas e projetos, entre outros exemplos, em qualquer lugar e em qualquer momento. E possibilita também personalizar o ensino para atender melhor as necessidades de aprendizagem dos alunos. E também coloca esse aluno como protagonista da sua aprendizagem. E transforma o papel do professor de transmissor para mediador do conhecimento. Lembrando que esse processo se insere na transformação e criatividade. Então, com a necessidade de apoiar o professor nesse momento do trabalho presencial e do ensino remoto em atendimento aos alunos, devemos compreender, primeiramente, que há diferentes formas de direcionar o estudante na construção de seu conhecimento. E, nessa perspectiva, surge a oportunidade de unir de maneira dinâmica as metodologias ativas. Para isso, a minha colega Ellen irá agora apresentar um pouco mais sobre o ensino híbrido e os seus modelos. Vamos lá, Ellen? Sim, Yolanda. Eu vou carregar aqui para nós algumas imagens sobre os modelos de ensino híbrido. Lembrando que esses modelos, eles não são tão recentes quanto se imagina. Nós já utilizamos algumas vezes, ou até muitas vezes, esses modelos, e dá a impressão de que é algo novo, mas não é tanto assim. Algumas coisas são diferentes, mas outras nós já fazemos. Então, é importante que a gente consiga fazer essa adaptação entre um modelo e outro. Então, nós temos aqui, nessa imagem, a sala de aula física e o ensino online. E dentro disso vem o nosso ensino híbrido. Dentro do ensino híbrido, nós temos o modelo rotacional, que é formado por rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Nós temos também o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Os modelos sustentados são aqueles que nós já utilizamos e eles não vêm com alguma novidade muito extensa. Então, nós temos aqui o modelo rotacional por estação, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida, que a gente já usa há muito tempo. E os modelos disruptivos, que iniciam uma quebra de modelo, daquele modelo estagnado da sala de aula, que é a rotação individual, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Então, vamos dar uma olhada no próximo aqui, para que a gente consiga entender o porquê eles são diferentes entre si. Então, o modelo rotacional por estação seria organizar a sala por estações de aprendizagem para desenvolver atividades com objetivos de aprendizagem diferentes,
mas complementares. Os alunos se revezam nas estações de aprendizagem, enquanto o professor atua como mediador, e ele intervém nos grupos que precisam de mais auxílio, o que personaliza o ensino e vai dar autonomia e protagonismo para os alunos construírem suas aprendizagens. Esse modelo rotacional, ele parece muito com as características daqueles trabalhos em grupo, que nós utilizamos algumas vezes. Depois, nós vamos ter aqui, se vocês puderem visualizar o rotação por estações, a gente consegue ver aqui certinho como fica formada a sala de aula. Aí nós temos o laboratório rotacional, onde os alunos são divididos em 2 grupos. Um trabalha no laboratório com uma lista de atividades para realizar com apoio da tecnologia digital, enquanto o outro trabalha na sala de aula com o professor. Enquanto o primeiro grupo atua de forma autônoma, o professor pode fazer as intervenções mais diretas com a segunda metade da turma, trabalhando conceitos, solucionando dúvidas. Então, dá para perceber que ele é um modelo que já trabalha com protagonismo. Quem trabalha nas escolas aí do programa Ensino Integral já trabalha bastante com esse modelo. A sala de aula invertida, às vezes um pouco confundida com o aluno vai dar aula, né? Na verdade, ele consiste no envio prévio de material da aula para os alunos em casa, para que eles estudem em casa, podendo esse material ser um vídeo ou outro formato de conteúdo que explique o tema que será abordado na sala. Há uma inversão do que acontece normalmente em sala e em casa. Os alunos estudam antecipadamente e usam o espaço coletivo escolar e a presença do professor para fazer resoluções de atividades e aplicações práticas do conhecimento e tirar dúvidas. Aqui não se isola completamente a aula do professor, ela só muda um pouco de forma, ao invés do aluno ter o contato inteiramente desconhecido ali naquela primeira aula, ele já conhece em casa e vem para a sala já com algumas expectativas, digamos assim. E a rotação individual, que é o primeiro dos modelos diferenciados. Os percursos são voltados para as necessidades individuais dos estudantes. No entanto, não significa que o professor necessita propor um roteiro para cada aluno, e sim que ele produzirá diferentes atividades, algumas para os alunos com perfis e necessidades mais parecidas. Ele buscará os melhores recursos online para propor situações de aprendizagem para alguns alunos ou grupos. Então, aqui é interessante que o professor ele consiga trabalhar com aqueles alunos que têm dificuldades similares. Vamos lá. Aí nós temos aqui o modelo Flex, o nome já diz aí, né, um pouco mais flexível. Então, o aluno tem alguns roteiros que são entregues via plataforma digital, no qual realiza as atividades propostas em parte do tempo, com o professor por perto, como tutor. E em outros momentos pode trabalhar com projetos com outros alunos, ou fazer algo mais relacionado a uma atividade física. Aqui é possível intercalar ações individuais e coletivas online. Aí depende do objetivo do professor. Nós temos também o modelo à la carte. Nesse modelo à la carte, o estudante ele é responsável pela organização do seu estudo a partir dos objetivos gerais de aprendizagem a atingir. É importante aqui que o professor verifique se esses objetivos gerais estão em sincronia com as habilidades essenciais. As disciplinas podem ser eletivas e combinar, por exemplo, com itinerários formativos escolhidos pelos estudantes. Nesse modelo, pelo menos uma disciplina é ofertada online, além das tradicionais da escola,
e pode ser realizada no momento e local mais adequado para o estudante. É importante ressaltar que o modelo do novo ensino médio já traz esse modelo à la carte em suas características. Nós temos também e o modelo virtual enriquecido, com o qual nós trabalhamos muito nos últimos dias. O aluno tem todas as disciplinas ofertadas online e vai para a escola 1 ou 2 vezes por semana para realizar projetos, debates e discutir o que foi estudado online. Além disso, o presencial é utilizado como acompanhamento de como estão caminhando as aprendizagens. Aqui é interessante que nós já estamos, em função da pandemia, trabalhando com esse modelo virtual enriquecido. Inclusive em alguns locais onde os alunos não possam ir todos ao mesmo tempo para a escola ou até mesmo todos os dias. Então, é interessante que não se confunda o ensino híbrido com o ensino enriquecido por tecnologias, porque o ensino híbrido ele envolve interação em sala de aula com algum recurso digital, né? Então, vocês viram que é diferente. Por exemplo, tem algumas situações em que não necessariamente eu necessito da tecnologia. Yolanda, você pode falar um pouquinho para nós como que esses modelos podem ser utilizados em sala de aula? Sim, Ellen. São os suportes para o ensino híbrido. Vou apresentar aqui para vocês. Essas modalidades, elas dispõem da possibilidade de uso da tecnologia e as aulas online como ferramentas de suporte ao ensino, de modo a potencializar a aprendizagem de cada aluno, mas sempre utilizando o EAD de forma complementar ao ensino presencial. Então, nós temos o debate online. Então, faça, professores, uma videochamada com seus estudantes para discutir o que foi estudado, em que é possível interagir em tempo real com os estudantes. O Zoom permite que os estudantes participem ao mesmo tempo, em até 40 minutos em sua modalidade gratuita. E o Google Meet e o Microsoft Teams permite muito mais pessoas por tempo ilimitado. Tem também a elaboração em grupo. Então, é possível sugerir que os estudantes façam produções em textos, apresentações em vídeos e etc. E uma alternativa é usar os recursos do Google Drive ou o OneDrive, que permitem a diversas pessoas incluir arquivos e editar simultaneamente. Outra alternativa é o Dropbox, que também permite a inclusão e o compartilhamento de arquivos. Tem também o streaming online. O YouTube permite que você faça uma transmissão aberta, que os estudantes possam assistir apenas usando o link. Também é possível usar ferramentas de chat, como o WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e o Zoom. Tem também o mural de tarefas. O Padlet é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais para organizar a rotina de trabalho, estudos ou de projetos pessoais. O recurso possui diversos modelos de quadros para criar cronogramas que podem ser compartilhados com outros usuários e que facilita visualizar as tarefas em equipes de trabalho ou por instituições de ensino, permitindo que os estudantes anexem suas produções no formato de um mural. Também é possível comentar nos conteúdos postados por outras pessoas. O que é o Padlet? Então, é possível utilizar o Padlet nos navegadores do PC. A ferramenta possui extensão para o Google Chrome, que faz download do aplicativo na área de trabalho do seu computador. Além disso, você pode baixar o aplicativo no Kindle e também em celulares Android, iPhone, e o que facilita acessar esses quadros a qualquer momento. Tem também os quizzes e atividade. O Khan Academy disponibiliza videoaulas e sequências de exercícios que podem ser uma alternativa para os estudantes finalizarem seu estudo. Outro canal que pode ser útil é o Mentimeter.
apenas em inglês, tá? Que permite realizar apresentação, lançar perguntas e analisar os resultados em tempo real. Eu entrei nesse Mentimeter e me parece que eu vi algo em português. Parece que estão aperfeiçoando, tá? Eu acho que eu vi lá a língua portuguesa em português, tá bom? Vamos confirmar isso aí. Outras alternativas são o Kahoot, a gamificação, Google Formulários e o Microsoft Forms. No YouTube, vocês irão encontrar excelentes tutoriais, passo a passo, para o uso de todas essas ferramentas, tá? Como vimos, então, é possível manter a sala de aula se o plano de aula for inovador, com currículo atrelado às metodologias, né, Ellen? As metodologias ativas, ambientes físicos e digitais atraentes. Os professores orientando seus alunos, onde esses devem se sentir protagonistas de uma aprendizagem rica e estimulante. Como podemos ver aqui, a aprendizagem ativa não é sinônimo de vídeo online, substituição do professor com vídeo, curso online e estudante trabalhando sem a estrutura ou orientação. Aprendizagem ativa é possibilidade de inovações pedagógicas que favoreçam a construção do conhecimento, a orientação e adequação dos recursos aos estudantes, valorização do que o estudante já sabe e nas ações que realiza, e o sentimento de empoderamento. Tá? Então, agradecemos a todos vocês por estarem aqui conosco, lembrando que no comunicado enviado sobre a TPC de linguagens, terá o link do formulário para ser preenchido por vocês e as referências utilizadas aqui na nossa TPC, tá? Ellen, gostaria de colocar mais alguma coisa? Sim, os professores devem, não só os professores, né? Todos nós devemos ter em mente que essa formação para as novas tecnologias, como diz Perrenot, é formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura, a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos, estratégias de comunicação. Então, aí nós demos algumas dicas, né, Yolanda, de todas as ferramentas que o professor pode estudar. E eu vou colocar aqui para vocês agora a bibliografia que vocês podem consultar, caso tenham, com certeza terão, necessidade de estudar um pouquinho mais sobre o ensino híbrido, né? Vocês podem aí visualizar, nós vimos vários modelos e você vai utilizar de acordo com o objetivo da sua aula. Então, nós vimos aqui todos eles e aqui está as referências. Temos as referências 1 e temos também, vou passar aqui para vocês, dar um minutinho para que vocês possam visualizar, e as referências 2, as segundas referências. Então, tem vários lugares onde você pode estudar, pesquisar, aprender um pouco mais sobre o ensino híbrido, os seus modelos e esses recursos tecnológicos que nós podemos utilizar com os alunos. E viram também que os modelos do ensino híbrido não necessariamente envolvem tecnologia o tempo todo. Isso é um desafio para todos nós, né, Ellen? Isso. No começo pode ser um pouquinho difícil, mas não é impossível. Lembrando que nós estamos aqui para dar apoio a vocês, né? No formulário vocês podem sugerir próximas formações, naquilo que vocês necessitam aí, né? No trabalho de vocês, na escola, na sala de aula. Fiquem à vontade, né? Ela entrar em contato conosco, nós temos nosso e-mail, nosso contato. Sim. Pode entrar em contato conosco. Na diretoria, lá na sala do núcleo, né? Via telefone,
de uma forma ou outra a gente se fala, a gente se encontra. Isso, exatamente. O acesso é muito fácil, é só procurar a gente. Perfeito. Então tá bom, nós vamos encerrando então nosso ATPC. E desejamos aí um excelente trabalho, né, Ellen? Um aprendizado para todos nós. Todos estamos juntos, não se esqueçam disso, né, Ellen? Isso. Excelente trabalho a todos vocês aí. E até a próxima, então, pessoal. Até. Tchau. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, PCNP de Arte. Alguns me conhecem, outros ainda não. Desejo a todas e a todos boas-vindas. Essa é a nossa primeira TPC, né, que nós, PCNPs, estamos realizando para vocês, queridos e queridas professores e professoras. Bom, para a gente falar um pouquinho hoje, né, de arte, nós vamos falar do nosso currículo, né? Eu sei que discussões acerca do currículo já vêm acontecendo, né, há algum tempo na nossa rede, mas eu trouxe para vocês algumas discussões pautadas na história curricular, não só do estado de São Paulo, mas também do Brasil, né, onde nós vamos perceber essa quase que uma coincidência, né, da história da educação com a história curricular. Eu considero importante que a gente acesse essas informações até para sabermos o porquê que o nosso currículo chegou, né, onde chegou, e qual a importância dessas modificações que ocorreram, né, aí no decorrer dos anos, né? E aí nós vamos culminar no currículo de arte. E então a nossa conversa, ela perpassa por todos os segmentos atendidos, né, pelas escolas públicas do estado de São Paulo. Então, anos iniciais, anos finais e ensino médio, né? Porque nós vamos, além de vermos toda essa evolução curricular, nós vamos culminar em alguns princípios que norteiam o currículo de arte em nossas escolas. Eu vou colocar aqui para vocês os slides para iniciarmos a nossa discussão. Bom, nesse primeiro slide, alguns professores meus já conhecem, né? Nós já passamos por algumas discussões, né, acerca desses assuntos, mas é importante retomarmos, né? A arte na escola. Bom, então, atualmente, né, nós estamos com um currículo contemporâneo. Quando a gente fala de currículo contemporâneo, o que é o currículo? O currículo, ele prevê, né, a formação de um indivíduo que vai atuar na sociedade, né? Com isso, nós sempre olhamos, né, qual é o que nós queremos para esse indivíduo, né? E o que a gente quer para esse indivíduo, a gente olha para a sociedade como está, né? Então, como a sociedade ela foi mudando, né, o currículo foi mudando também. Então, em tempos, é natural, né, que algumas mudanças ocorram, porque a sociedade muda, novas necessidades surgem e novas demandas também. Importa falar sobre a questão da arte na escola, né? E como era prescrito este ensino nos anos 60, 70 e 80, né? Nós tivemos aí algumas LDBs no decorrer dos anos, né? Nós tivemos uma LDB na década de 60, uma LDB na década, uma reforminha na década de 70,
e na década de 80 outras reformas até chegarmos na nossa LDB da década de 90, né? E conforme a LDB ela foi mudando, né, de acordo com a concepção de cidadão que nós queríamos na época, ou que as políticas públicas queriam na época, o norte, né, para o trabalho com as disciplinas também foram mudando, né? Então, vale ressaltar que até a década de 80, né, o ensino, o trabalho com arte nas escolas era muito focado em trabalhos manuais, né? Nós tínhamos até aula de tapeçaria, né? Aula de bordado, né? Todas essas atividades voltadas para o trabalho manual, né? Nós passamos aí entre 70 e 80 por uma sociedade que aspirava muito à questão técnica, né? Foi nesse período em que os cursos técnicos tiveram uma visibilidade maior, né? Então, o ensino de arte, né, educação artística, até então chamado, também ficou voltado a essa produção manual, né? Esse trabalho manual. A LDB surgiu com viés crítico intelectual à educação brasileira e o ensino de arte também sofreu modificações. Então, a LDB, na década de 90, né, da metade para o final da década de 90, ela surgiu como uma aspiração de uma sociedade do conhecimento, né? Sendo que 2 anos depois, os parâmetros curriculares nacionais, que nós vamos falar daqui a pouco, surgiram também para atender essas modificações que a LDB estava propondo não, né? Estava colocando, porque já era uma lei, né? Algo que deveria ser cumprido. E o ensino de arte também mudou, né? E o ensino de arte, ele começou a tomar uma forma, um viés um pouco mais crítico, um pouco mais intelectual. Então, não só produzir coisas manualmente, mas apreciar diversas manifestações artísticas, experimentar, né, diversas manifestações artísticas e se posicionar criticamente diante dessas manifestações. E aí, nós vamos aí no decorrer da história culminando no que de fato nós queremos com o ensino de arte na escola, né? O objetivo não é formar artistas nem artesãos, mas desenvolver habilidades na área de linguagens com base na apreciação, experimentação, sensibilidade, posicionamento crítico e conhecimento cultural. Por que estamos discutindo isso aqui? Para que constantemente, com base no currículo, nós, professores de arte, vamos refletindo no que nós estamos propondo para os nossos alunos, de modo que de modo que a gente não recorra às experiências de ensino de arte que nós passamos na escola, né? De modo que a gente não caia nessa questão somente e exclusiva de trabalhos manuais. Bom, aí nós chegamos numa discussão, né, porque já falamos, né, que após 2 anos da publicação da LDB, os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles foram publicados também, né, isso em 98, né, e nós temos aí, chegamos então a 2 pontos, né, importantes, né, colocados pelos parâmetros curriculares nacionais, objetivos e conteúdos, né? Então, o conteúdo, ele era tido como marco e ponto de chegada do trabalho em sala de aula. Até então,
nós utilizávamos muito o conteúdo até nas nossas falas enquanto professores, né? Então, nós falávamos assim, eu trabalhei determinado conteúdo com os meus estudantes, né? Nas avaliações, olha, eu estou avaliando determinado conteúdo, né? O Estado de São Paulo, em 2008, ele deu o pontapé inicial em seu currículo, né? Então, nós passamos pela proposta curricular, e essa proposta ela foi enriquecida com a contribuição da rede, né? E nós chegamos então a um currículo em que nós começamos a olhar conteúdos e habilidades. Então, o conteúdo, né, na nossa concepção de currículo, ele passa a ser um fluido pelo qual a habilidade ela é desenvolvida. Então, aqui nós não estamos dizendo que o conteúdo não é importante, né? E que hoje na BNCC eles são chamados de objetos do conhecimento, né? Nós não estamos dizendo que o conteúdo não é importante, porém ele se torna um fluido para o desenvolvimento das habilidades. Então, por meio do conteúdo, desenvolvemos as habilidades. E a habilidade, então, ela passou a ser esse marco, né? Então, nós trabalhamos com o objetivo de desenvolver as habilidades e nas avaliações nós aferimos a habilidade do estudante naquela situação de sondagem, né? Então, vejam só como o nosso currículo ele foi modificando também a partir das modificações que ocorreram, né, na educação do nosso país. Recentemente, nós tivemos a publicação da BNCC, o que impulsionou, né, a alteração, a adequação dos currículos dos entes federativos, né, tanto estadual quanto municipal. E aqui, eu coloquei BNCC e currículo justamente para que a gente possa discutir brevemente a diferença dos dois. A BNCC não é o currículo, né? A BNCC também não é um parâmetro. O parâmetro, ele servia, né, os PCNs, eles serviam como um ponto de comparação, né, em que os entes federativos e os seus sistemas educacionais um parâmetro para aferir, comparar e equalizar o trabalho com aqueles conteúdos. A BNCC, ela já é uma normativa, né? Então ela não é um parâmetro. A BNCC coloca algumas obrigatoriedades, né? Algumas garantias a serem consideradas nos currículos, né? E o que é o currículo? O currículo, ele contempla as habilidades da BNCC, no entanto, ele é o recheio disso. Por quê? Cada ente federativo, cada conselho de educação, né, ele vai, por meio do currículo, vai dizer, né, até em consulta à sua rede, como aconteceu no estado de São Paulo, como é que os professores podem trabalhar para desenvolver determinadas habilidades, né? Então, o currículo, ele vem com esse recheio. Esse recheio nós chamamos de concepção de ensino e aprendizagem, né? Cada currículo tem a sua concepção de ensino e aprendizagem. É no currículo que nós enxergamos isso, a maneira como nós precisamos trabalhar, né, para desenvolver determinadas habilidades. Trouxe para vocês também um esqueminha, né, que eu utilizo bastante para falar um pouquinho da progressão das habilidades, né? Então, nós temos aí uma escada, né, ao contrário, justamente porque a habilidade ela vai se ampliando, né, para mostrar para vocês que, não sei se vocês já perceberam, olhando para o currículo,
que parece que a habilidade do terceiro ano está bem parecida com a habilidade do segundo, que é bem parecida com a habilidade do primeiro. Na verdade, as habilidades, elas vão seguindo uma progressão, né? Então, assim, isso serve também para a gente pensar o seguinte: nós não conseguimos desenvolver, né, plenamente a habilidade do segundo ano se a habilidade do primeiro ano não for desenvolvida, né? Por quê? Porque a habilidade do segundo ano é uma ampliação, né? Ela parte da habilidade desenvolvida no primeiro ano para a sua ampliação, né? E o nosso currículo, ele traz essa progressão de habilidade. E quando a gente fala de currículo em espiral, significa que, vez ou outra, essa habilidade ela é retomada, né? Mas de uma maneira mais ampla, né? Por isso que nós chamamos de progressão de habilidade, progressão das habilidades. Esse conhecimento é importante para nós, pessoal, pelo seguinte: quando nós trabalhamos a recuperação das aprendizagens, né, nós não podemos olhar somente para as habilidades daquele ano de matrícula do estudante, né? Nós precisamos olhar para as habilidades que sustentam a progressão daquela, né? Então nós olhamos as habilidades dos anos anteriores. E aqui trago um breve exemplo para vocês também, né, que chamo de ligando Lé com Cré, né, de um exemplo de progressão de habilidades, né? Aqui no nosso exemplo nós trouxemos objeto de estudo as xilogravuras, né, na linguagem de artes visuais, né, que é a linguagem que nós trabalhamos no quarto bimestre. Então, eu trouxe aí, coloquei os códigos das habilidades, e se vocês forem consultar, né, estes códigos, essas habilidades no currículo, vocês vão perceber que há uma progressão, há uma ampliação dessas habilidades, né? E aí eu coloco 3 marcos que eu considerei assim mais salientes, né? Que ocorrem no terceiro ano, no sexto ano e na primeira série do ensino médio. Como é que a gente desenvolve essas habilidades, né? Nós desenvolvemos essas habilidades, ou como é que se dá a progressão dessas habilidades? Por meio de situações didáticas, né? Por meio de problematização. Lembra que eu disse para vocês que o nosso currículo possui uma concepção, né? A concepção é justamente essa de problematizar. Nós problematizamos por meio de situações didáticas. O que seria essa problematização? É uma maneira de fazer com que o estudante coloque em jogo aquilo que ele já sabe, ou seja, as habilidades anteriormente já desenvolvidas, né, para que ele possa construir aquilo que ele ainda não sabe, ou seja, ampliar esta habilidade. Então é como se fosse essa situação didática, né, situação de aprendizagem que o currículo traz, é como se ela estivesse olhando para trás com o objetivo lá na frente, né? Então, a situação didática, ela é esse ponto de desenvolvimento da habilidade. E aí, né, nós trouxemos alguns fundamentos para o ensino de arte, né, no currículo paulista. Então, só retomando, né, a minha fala, antigamente o nosso trabalho, né, com arte na escola, né, educação artística, estava voltado para os trabalhos manuais, né? E hoje, né, como vocês observaram, diante de toda a evolução curricular, de toda a mudança de concepção de cidadão, né, que nós queremos formar, né, de toda a atuação desse cidadão em sociedade, a arte, ela toma um caráter mais robusto, no sentido não só
de fazer, né, de experienciar, mas no sentido de apreciar, no sentido de sensibilizar, né, no sentido de se colocar criticamente e também de planejar, né? Porque quando a gente fala de planejamento, nós estamos fechando aí, né, concluindo a ideia de que a arte está dentro da área de linguagens, né? Porque se a arte é uma linguagem, né, ela está dentro da área de linguagens, para a produção de quaisquer, de qualquer arte, né, para a realização de qualquer manifestação artística, existe ali um contexto de produção, existe uma intenção, né, de quem a produz, de quem está mandando aquele recado, né, e existe a mensagem, né, por quê? Porque quem faz isso sabe que do outro lado existirá alguém que vai apreciar, né? Então, estes princípios nós não podemos esquecer, né, nas nossas aulas, e também devemos lembrar que eles são ensinados e aprendidos, né? Eles precisam estar na nossa prática do ensino de arte no dia a dia, né? Então são eles: a criação, né, que refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. A crítica refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões, né? Estesia refere-se à experiência sensível dos sujeitos, nela o corpo em sua totalidade, emoção, percepção, intuição, sensibilidade, intelecto, é o protagonista da experiência, né? Expressão refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos. E fruição refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento, à abertura para se sensibilizar. Então vejam que nós precisamos nos situar nestes fundamentos, nesses princípios, para que possamos nortear a nossa prática em sala de aula. Notem que à medida que as habilidades vão progredindo, né, a crítica, a estesia, a expressão e a fruição, elas vão se tornando mais robustas e mais complexas, né? Então, depois, se vocês puderem voltar naquele exemplo das estilogravuras que eu deixei, vocês vão perceber como isso vai se desenvolvendo e vai se tornando mais robusto, né, no decorrer dos anos de escolaridade desses estudantes. Bom, pessoal, esse era o recadinho que eu tinha para deixar para vocês, né? Professores de arte que atuam nos anos iniciais, anos finais e no ensino médio. Eu espero que tenham gostado e a nossa intenção foi colocar apenas um início de discussão para que posteriormente possamos avançar, né, em outras discussões acerca do nosso currículo. Agradeço a todas e a todos, um forte abraço e a gente se vê.